Verdade, entrevista hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão. Estamos no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do Seu Rei de Verdade, dentro da programação aí da sua TV Arapuã. Muito obrigado a toda a Paraíba que acompanha aqui a programação da sua TV Arapuã. Nosso convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, que está aqui conosco, o tribunal que é responsável por acompanhar as prestações de contas, onde são investidos e destinados os recursos públicos em toda a Paraíba. Presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rei de Verdade. Que bom presencialmente, né? Boa tarde a você, a todos os seus telespectadores, e um prazer renovado estar aqui para prestar esclarecimentos e informações à sociedade. Bom demais. Os temas são muitos e variados, presidente, mas eu queria começar 223 municípios, prefeituras, 223 câmaras municipais, governo do estado, secretarias, licitações no estado como um todo. O Tribunal de Contas já conseguiu atingir aquela meta de atualizar os julgamentos das contas do ano anterior? Já sim, eu acho que até avançamos mais do que isso, porque nós não estamos fazendo agora, há 3 anos já vimos fazendo o acompanhamento da gestão, ou seja, estamos acompanhando para e passo todas as ações governamentais. E esse processo leva que, durante a apreciação, você faz alertas, e esse alerta é de uma importância fundamental para os gestores, porque informa que alguma coisa não está conforme manda a legislação. E é que ele tem todo o período da gestão para regularizar. Então, essa é uma inovação, o único tribunal do Brasil que está fazendo isso, e é o caminho de todo o controle externo fazer esse acompanhamento, como, por exemplo, no caso Covid. Nós publicamos mais de 39 relatórios sobre as ações do governo do estado em relação à Covid. O caso Covid gerou uma demanda extra. Extra? Não. Para você ter ideia, só em processos de aquisição de bens e serviços, nós temos uma entrada de mais de 3 mil processos no Tribunal de Contas. E isso é impossível você fazer um julgamento entre a estrutura que você tem. Então, o que é que o tribunal, queremos ter feito no tribunal? Lançado mão de ferramentas de inteligência artificial, de softwares, de computadores, e hoje, praticamente, vamos dizer, creio que os 70% dos municípios, a prestação de contas já é toda analisada por máquina, ou seja, para que o auditor tenha mais tempo de trabalhar. Então, são essas inovações que o tribunal vem buscando, usando recursos de tecnologia de informação e também as inovações no que diz respeito à análise de processos com metadados, com inteligência artificial, enfim, toda a parafernália envolvendo o estudo de custos e de despesas do Estado. Em respeito quanto à questão dos gastos das prefeituras e do governo do Estado no combate à Covid, já se apreciou tudo, se julgou tudo? Qual é o dado, que balanço o senhor traz disso aí? Ou ainda tem muita coisa a ser apreciada? Eu vou trazer um dado quentíssimo, porque recebi o relatório hoje e deverá ser apresentado amanhã na sessão do Pleno, mas eu posso revelar aqui, sem problema nenhum. O Rei de Verdade é para isso. Dos recursos transferidos no ano 2020 e 2021 para o Estado e municípios, que foi algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais. 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nós estamos identificando que 1 bilhão e 300 milhões, nós não conseguimos identificar que a aplicação foi no combate aos efeitos da Covid. E esse recurso vieram específico para isso. Então, isso já foi motivo de alerta a todos os prefeitos e ao próprio governo do Estado, e esperamos que, quando da prestação de contas, esses fatos venham esclarecidos. Ou seja, metade aí, basicamente, metade dos recursos ainda não teriam ali uma comprovação. Sim, que aí pode ser, veja bem, que aí pode ser a forma de empenhar, pode ser a forma de aplicação que não está, claro. Os sistemas não estão captando. Então, aí é que entra, sim, o Serviço de Inteligência da Auditoria, que vai pegar esses dados, se debruçar sobre esses dados, depois de apresentar a defesa. E o senhor apresenta esse relatório amanhã? Amanhã. Esse aí é o 39º, 40º relatório que nós estamos publicando sobre as ações do governo do Estado da Covid, e sairá também amanhã o relatório que é individualizado para cada município e é consolidado em um só relatório. No caso, já fizemos 9 relatórios desses. Tá aí, olhos atentos para a sessão de amanhã, então, do TCE. Agora, presidente, para a gente entender, para quem está nos acompanhando, quais são os gargalos hoje, para além da questão da pandemia?
Quais são os gargalos hoje, de modo geral, até pela experiência que o senhor tem com outros presidentes dos tribunais de contas do Brasil? Qual é o gargalo hoje das administrações públicas do Brasil de malversação do dinheiro público? Olha, onde é que está? O que eu identifico é que cada vez mais a sociedade está exigindo uma prestação de contas melhor do serviço público. Ou seja, nós precisamos ter uma melhor educação. É impossível pensar que depois de um evento desse como a pandemia, um modo tradicional de ensino numa escola lá do interior, com a professorazinha com um giz e um quadro negro, vai transmitir conhecimento. Eu acho que a sociedade está pedindo muito mais que isso. E que não é só a compra de computadores, é toda uma preparação, uma mudança de paradigma de como ensinar. E realmente o prejuízo para a educação do país é uma coisa que não está medido ainda, mas deve ser uma coisa estrondosa. E precisamos, eu acho que todos nós temos o compromisso de trabalhar para o país ter uma educação melhor. O que eu observo é que o que a sociedade exige é exatamente uma melhoria no serviço de saúde, educação, na prestação de serviço da mobilidade urbana, nos serviços corriqueiros e comezinhos da administração pública. E creio que há necessidade de que esse serviço melhore. E, evidentemente, no dia a dia, o que eu noto que há problema é exatamente na maior despesa do setor público, que é a despesa com o pessoal. Então, essa é uma despesa dificílima de se cortar. O tribunal fez um relatório recente demonstrando a questão das contratações precárias que tem o Estado. Nós temos mais de... Quase 30 mil, não é isso? Não, mais 68 mil. 68 mil. Tá certo? É uma despesa que já vai a 200 milhões de reais por mês, entendeu? E se você anualizar, vai lá para 2 bilhões e 400, 2 bilhões e 600, e essa despesa tem que ser controlada. Então, o que fizemos no relatório, apenas, os dados são todos publicados, apenas o tribunal tem tecnologia e tem os auditores experientes em juntar esses dados e transformar esses dados em conhecimento. Isso é a soma do Estado e prefeituras, de servidores... Estado e prefeituras. Precários, e aí você... São 68 mil. Dentro dessa precariedade, por exemplo, você tem uma gama de mais de 10 mil servidores que já estão contratados dessa forma por mais de 10 anos. Então, isso é injustiça com esse servidor. Por que é injustiça? Porque, ao se aposentar, quem é que vai bancar a aposentadoria dele? E a outra coisa também é que os encargos sociais desses servidores, eles geralmente não são pagos, que vai gerar passivos ao longo do tempo que precisa ser controlado. E, evidentemente, que o pagamento e a adimplência com a Previdência Social hoje é uma exigência do país. O setor público já passou por isso, ou seja, hoje você não tem uma empresa que não esteja adimplida com os seus encargos, com suas folhas de pagamento. Então, o setor público também precisa avançar nesse sentido. E o tribunal já emitiu alertas em relação ao Estado e à Prefeitura em relação a esse volume de servidores com relação precária e, a partir disso, gera reprovação de contas? Não, veja bem, o nosso papel tem que ser respeitado, o poder discricionário do gestor. E a contratação por tempo determinado, ela é plenamente legal, está na Constituição e não há o que duvidar em relação a isso. O que o tribunal está mostrando é que essa prática é excessiva. Essa prática está se tornando habitual e não vamos concordar com isso. Afinal de contas, o trabalho tem que ser temporário. As pessoas têm que estar indicadas o que é que estão fazendo. E aí, não podemos permitir, por exemplo, tem município, que não me ocorre o nome agora qual é, que para cada 4 servidores, 3 são precários. Então, um município desse, ele não tem, na realidade, ele não tem uma administração pública, ele tem a administração do gestor de plantão. E isso aí, evidentemente, que precisamos, conjuntamente com a sociedade, alertar e não permitir esse tipo de prática. Agora, presidente, ao mesmo tempo que o senhor está constatando isso, que na verdade o Tribunal de Contas constatou, me parece que o próprio conselheiro nominando é relator de alguns desses processos, né, no Estado, né? Existe um debate no Congresso Nacional da PEC 32, a PEC que garante ali uma reforma administrativa e que para alguns está oficializando exatamente essa precarização da relação do servidor público com a administração pública. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião do Tribunal de Contas em relação à PEC 32, a PEC da reforma administrativa? Ela tem avanços ou retrocessos? Bem, ela, evidentemente, que não pode ser que não tenha avanços. Agora, tem muita confusão, né? Vai trazer um quadro muito confuso. Porque é o seguinte, tem que se partir do princípio que a sociedade, e aí o mundo todo, não aguenta mais custear um Estado tão obeso e tão pesado. O Estado tem que se modernizar. Hoje, quem já é mais avançado no tempo, lembra como era um desconto de um cheque.
Você descontava um cheque. Hoje você fala o que é um cheque, ninguém sabe nem o que é. Uma agência bancária é uma sala com 4 birôs. Antigamente era um prédio. E isso foram serviços que foram sendo modernizados, que não vem acontecendo no Estado. Há um esforço muito grande para que isso aconteça, mas essas relações laborais elas vão sofrer modificações. E, evidentemente, que a eventualidade da contratação ela é um fato, vai existir, existe e existirá. Por exemplo, nesse caso da pandemia, há alguém que duvida da necessidade de contratar médicos, paramédicos, enfermeiros? Temporários. Não. Sim, temporários. Agora, você colocar esse pessoal numa folha de pagamento para carregar na Previdência durante 50, 60 anos, há uma diferença muito grande. Como também há determinadas carreiras, determinadas atividades que os gestores têm que ter um quadro próprio. A pandemia está ensinando isso. Essa pandemia ela tem esse aspecto de alertar, e ela pegou o mundo todo de surpresa, porque todos nós achamos que a santa tecnologia resolveria tudo, e não. Chegou um vírus e paralisou o mundo. Então, mudou todo o paradigma de como se fazer saúde pública. Bom, por falar em pandemia, o Tribunal de Contas, inclusive, trabalhou acompanhando a questão dos próprios gastos no combate à Covid, mas também do processo de vacinação aqui na Paraíba. A gente teve hoje mais um episódio, só para registrar para o nosso telespectador, mais um episódio lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. O deputado Cabo Gilberto tentou entrar na sessão de hoje, ele que tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda, foi barrado. Fez ali um pronunciamento, participou da Praça 1817 ali da sessão, fora da Assembleia, esse debate ainda. E a Assembleia aprovou o passaporte da vacinação, esperando aí a regulamentação por parte do governador João Azevedo. A favor do passaporte da vacina, presidente? Sim, eu creio que toda ação que tenta coibir a contaminação, que tenta disciplinar, ela é bem-vindo. E não dá para entender, porque a questão do caminho da vacina mundialmente funciona, não tem o que discutir em relação a isso. Os números a Paraíba registrou ontem, é o primeiro cenário sem mortes, né? Sem mortes, exatamente. Nós estamos enfrentando um problema também dessa ordem, com uns poucos servidores, e nós estamos tentando fazer um trabalho de conscientização da necessidade que eles têm de se vacinarem, até em respeito ao colega. Temos que exigir isso, eu não vejo por que não exigir, não vejo por que não vacinar. E todos que encerrem logo essa vacinação, porque o problema estará resolvido. Na lei que a Assembleia aprovou, ela assegurou a prerrogativa dos poderes instituírem sua própria organização. Lá no Tribunal de Contas, em relação a isso, como é que o senhor está adotando lá? Só entra quem está vacinado, quem não está vacinado, como é que o senhor vai fazer lá no TCE? Bem, nós temos um protocolo médico que está sendo seguido, quem decide isso é exatamente o nosso departamento médico. E essas pessoas, nós fizemos um trabalho de convencimento, inicialmente eram mais de 20 pessoas, nós fizemos um trabalho de convencimento. Que não tinham se vacinado. E as pessoas estão se vacinando. Então, evidentemente, se a pessoa não quiser se vacinar, não pode pegar a força e vacinar. Mas não terá contato, terá que trabalhar em horário especial, em sala especial. Então, tem uma série de prevenções que nós vamos fazer, tá certo? E essa pessoa tem que ter realmente um tratamento diferenciado. Né? Corte de salário seria legal ou não, presidente? Bloqueio de salário? Não vejo como você... Não vejo como ele, porque a pessoa querer vacinar ou não é uma decisão pessoal. E daí você penalizá-lo, não existe amparo legal nisso, penalizá-lo para condenar uma pessoa a passar fome. Isso não existe, pô. Não vejo dessa forma. É um trabalho de convencimento e se a pessoa não se convence, ele vai ter ser tratado como uma pessoa diferenciada. Tá, e no Tribunal de Contas você está lá, esperando a vacinação completa para que o trabalho integralmente... E amanhã também eu estou levando uma resolução onde vamos instituir as nossas normas de trabalho remoto. Ou seja, eu entendo e nós entendemos que o trabalho remoto veio para ficar. Não é uma coisa que foi passageira. Não, essa é uma das heranças da pandemia, é o trabalho remoto. E esse trabalho remoto, ele precisa ser disciplinado, porque não pode se achar que o trabalho remoto é uma forma de ficar em casa sem fazer nada, não é isso. O trabalho remoto você tem que ter as metas, tem que ter os termos de medição de produtividade, e tudo isso nós estamos colocando dentro de uma resolução interna, e as pessoas vão escolher se trabalha remoto, a que forma que trabalha, quem se adapta, quem não se adapta, porque tem pessoas que não se adaptam a trabalhar remotamente. Então,
como é uma atividade, uma coisa que veio para ficar, nós estamos já regulamentando, e isso vai ser um processo experimental, e conforme isso for sendo aplicado, vai sendo ajustado ao longo do tempo. Tá. Presidente, a gente falou sobre a PEC 32 da reforma administrativa, agora tem outra PEC, que é a PEC 05, que está causando também a maior polêmica, inclusive com reação por parte dos órgãos de controle externo no Brasil como um todo, dos ministérios públicos da União, dos estados, que é a PEC que muda ali a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que aumenta a atribuição e quem é do Ministério Público está apontando, inclusive dos Ministérios Públicos de Contas, né, no Brasil, apontando que há uma quebra da autonomia, vai haver interferência maior por parte da classe política do Congresso Nacional em relação a isso. Tem a solidariedade dos conselheiros do Tribunal de Contas? Olha, eu vou ser muito sério com você. Eu acho que o Brasil está tão confuso, é tão confuso você acompanhar essas questões, que eu tenho visto isso assim muito rapidamente, porque você está caminhando no sentido, de repente muda completamente. É evidentemente que cabe uma discussão da forma que estão querendo fazer a indicação do presidente do Conselho, corregedores, etc. Tal, mas eu creio também que a discussão ela está muito acerbada, vamos dizer, está muito radicalizada dos dois lados. Precisa alguém entrar, contemporizar, e evidentemente se não será o fato de ser indicado pelo Congresso que exercerá qualquer controle sobre o Ministério Público. Não vejo dessa forma. Agora, como isso vai ser feito, eu preciso se conhecer um pouco mais a legislação e ver como é que é feito. Agora, no geral, o senhor tem acompanhado que há uma reação da classe política contra os órgãos de controle externo, de investigação, enfim, o combate à corrupção avançou no país e agora a classe política está meio que respondendo, desde a amenização da lei da improbidade administrativa, a lei do abuso de autoridade, essa agora PEC 05, enfim, a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que permite que políticos que tenham contas reprovadas pelo Tribunal de Contas possam ser candidatos desde que não esteja imputação de débito. O senhor está vendo aí, como presidente do TCE, uma reação em relação ao controle externo? Tem sim, ela não posso dizer que não tem, porque ela realmente existe. E existe porque é o seguinte, que nós melhoramos a eficiência, ou seja, nós somos mais eficientes. E essa eficiência veio de uma crítica da sociedade e por que não reconhecer, se nós tivéssemos um controle externo funcionando à altura, muitos problemas que nós estamos vendo hoje no país não existiriam. Evidentemente que isso foi feito autocríticas, foi feito reanálise, de mudança de processo, de mudança de entendimento, e evidentemente que o padrão de qualidade do controle externo brasileiro ele é completamente diferente do que era 5 anos atrás, 6 anos atrás, não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. E isso geralmente causa alguma reação. A reação porque é uma atividade muito difícil a nossa, porque, primeira coisa, nós andamos num fio de navalha. Se você joga de um lado, o outro lado gosta. Se joga para o outro lado gosta. Então, geralmente temos essa crítica já aí de partida. E, evidentemente, que as pessoas, tem muitas pessoas que entendem que a fiscalização não é uma coisa que vem ajudar e vem atrapalhar. E não é isso. Olha, na hora que o tribunal pega os seus 140 auditores, se dedica antecipadamente para olhar uma prestação de contas, se desenvolve sistema, se gasta uma fortuna com o sistema, inteligência artificial, e se chega para você e diz, gestor, por favor, corrija isso aqui, porque isso aqui não está claro. Você for contratar isso no mercado, uma consultoria vai custar quanto? Isso é feito gratuitamente, porque o nosso Ministério de Trabalho é esse, é orientar. Não pense que ninguém, eu pelo menos, o seguinte, no nosso tribunal, nós nos constrangemos quando temos que reprovar uma conta e dar um parecer contrário. Pelo contrário, a gente quer que esse índice vem diminuindo de parecer contrário. Agora, se você tem aquele gestor reticente, que não quer cumprir a legislação, acha que o Brasil é o mesmo de antigamente, que você andava com talão de cheque, como feita para preencher um cheque e acabou. Nós temos um sistema hoje. A contabilidade brasileira, ela hoje segue o mesmo padrão da contabilidade mundial, que é necessário. E por que é isso? Porque é uma exigência dos mercados que nós temos que avançar nesse sentido da transparência, dar maior visibilidade ao gasto público, medir, que é muito importante essa medição das políticas públicas, se está produzindo os efeitos que foram planejados. A eficiência. A eficiência, exatamente. Então, são esses fatos que nós precisamos estar discutindo. Eu mesmo vou fazer alguns seminários aqui. Nós temos as criptomoedas. Isso vai ter uma influência no setor público. Nós temos contratos inteligentes. Isso vai ter...
Se você chegar no setor público e falar o que é um contrato inteligente, as pessoas acham que você está falando em inglês, mas isso é uma realidade já hoje. Como é uma realidade essa nova economia. Então, o Estado precisa se repensar e achar que o controle é uma coisa necessária. Bom demais. Queria tratar de dois temas aí que estão, enfim, na boca do povo. O primeiro deles em relação à questão desse tal preço do combustível. E aí a guerra da União com os estados em relação à receita. Quem cobra mais imposto, quem cobra menos imposto. Recentemente a Câmara aprovou ali o projeto, tornando fixo a alíquota aqui no estado, o ICMS, os estados gritando em relação a isso. Afinal de contas, pela contabilidade, aí, pelo acompanhamento das contas, os estados, e aqui especificamente da Paraíba, essa receita geraria de fato uma perda para os cofres da Paraíba se o ICMS do combustível baixasse e baixar realmente, presidente? Como é que você vê essa polêmica discussão sobre ICMS em cima do combustível? Olha, eu vou responder pelo meu conhecimento passado. Evidentemente que se você baixar a alíquota de combustível, vai influir na receita estadual. Agora, o que você tem é que a sociedade não está aguentando acompanhar, aí é um problema, é um baita problema, porque essa inflação ela é mundial, ela não é uma questão do Brasil, notadamente na questão de combustível a partir do petróleo. Um litro de gasolina na Alemanha, eu estava vendo, está por R$11. Então, isso pesa e isso tem impacto na economia e tem que ser resolvido. E isso só se resolve se as partes cederem. Se não cederem, não resolve de forma nenhuma. Agora, o custo de energia é uma coisa no Brasil. Ainda domingo passado eu visitei aqui a usina térmica aqui e vi uma coisa fantástica. Por exemplo, o Nordeste gerando 18 gigawatts, consumindo 10. Nós, na hora da minha visita lá, só de energia eólica e solar, estavam produzindo 12 megawatts, a gente consumindo 10, ou seja, o Nordeste é autossuficiente em energia. Nisso. Uhum. Agora, isso como é que vai nos compensar? Enquanto isso, nós somos sedentos, como é que isso vai ser compensado? Então, isso é um jogo político, evidentemente que essa questão tributária ela é delicadíssima e tem influência, assim, na arrecadação dos estados, mas eu creio que as pessoas que estão tratando, e precisa haver um entendimento, sim. Eu estava vendo a curiosidade, e hoje eu estava vendo uma conta de internet lá de minha residência, e fiquei... O ICMS dessas contas é de 30%. Alto. Não, alto. Por quê? Por que alto? Aí vamos lá, né? A possibilidade hoje de ter uma atividade econômica, de ter uma atividade educacional, sem internet, como seria o mundo sem esses aparelhos, nossos aparelhos? Bastou cair uma rede, um aplicativo, a gente já desmonta a reunião. Exatamente. E tudo. Então, dá para ter esse padrão de ICMS? Eu acho que precisa se discutir isso. Então, isso não é um assunto só, né? Você puxa um assunto, você puxa... Ou seja, você pensa que está puxando um peixe, quando você puxa, vem uma enfieira. Maior. Vem uma maior que precisa ser discutido. E, no fim, resume onde? Resume o seguinte, é que o Estado precisa ser mais competente. O Estado precisa administrar melhor, porque uma forma de você fazer receita também é você diminuir a despesa. Então, não tem segredo essa conta. Gastar melhor. Toda dona de casa sabe fazer bem demais. É melhor do que qualquer Paulo Guedes nisso aí. Sim. Na hora que aperta, tem que cortar, não tem para onde. Agora, pelos dados de hoje, senhor, é preocupante o quadro de receitas do Estado e das prefeituras paraibanas? Se eu pudesse dizer no geral, naturalmente. Olha, surpreendentemente, tá certo, a receita do ano passado foi em torno, acho que se o número é esse, posso estar enganado, mas acho que em torno de 26% superior ao do ano anterior. Então, nós tivemos um ganho de receita. E, por isso, permitiu que o Estado fechasse as contas e muitas prefeituras de forma ordenada. E também, em 2021, nós temos uma previsão de receita maior do que 2020. Então, inclusive eu vi uma dessas PEC, que estava uma dessas discussões no Senado, e a primeira frase que tem, né, do parlamentar, dizendo, diante da diminuição da receita do Estado durante a pandemia, não é verdade. Não procede. Não procede. E no caso da Paraíba, aqui nós tivemos sim um aumento de receita, que foi decorrente das transferências da União, muitas das transferências da União, e também da própria ICMS do Estado. Tá. Por falar em arrecadação e receita, hoje a Câmara Municipal de João Pessoa recebeu o projeto aí da CEMOB, da Prefeitura de João Pessoa, para instituir a nova Zona Azul, que vai se chamar Zona dos IPs, arrecadação ali de estacionamentos na Orla, no centro e no bairro de Mangabeira. R$3, basicamente, R$3 a cada 2 horas. Esse projeto já chegou para análise
processo de licitação lá no Tribunal de Contas? Esses sistemas são sempre aprovados ou não, presidente? Bem, eu não sei se tem algum processo em relação a isso. Eu me lembro que, a coisa de 3, 4 anos atrás, eu fui relator de um caso desse aí, era até o secretário, acho que era Batinga, etc. Tal, e nós recomendamos a reformulação vamos dizer, do modelo. Não sei se foi reformulado, não sei, não posso adiantar aí o que é que tem no tribunal sobre essa questão. Mas esse modelo é um modelo que, se estiver dentro ali do amparo legal, ele é aplicável. Sim. Agora, na hora que você começa a, por exemplo, cobrar o estacionamento público, isso universalmente se cobra, não tem problema. Agora, é evidente que está precisando, se precisa nas cidades, um melhor programa de mobilidade urbana. Inclusive, o tribunal tem um programa de defesa do Estatuto da Cidade, e há uma necessidade de se melhorar a mobilidade urbana, a precariedade do transporte público é uma coisa cruel no Brasil. E aí você tem 1000 sistemas concorrentes, você tem Uber, você tem a Kombi, você tem o mototáxi, você tem que essa coisa precisa ser regularizada. Na hora que você abre isso, então você vai perdendo, porque a situação das empresas de transporte urbano também é de penúria. Então, tudo isso é um conjunto de dificuldades que se somam e que precisam ser equacionados concomitantemente. Não adianta você seguir só numa direção e não seguir em outra. Então, é a necessidade. Por exemplo, o ganho de brasileiro, a necessidade brasileira de calçada, não é muita coisa não, calçada. Eu ainda, esse final de semana, estava em Campina Grande, estava dando uma volta ali pela Palmeira. É impossível você ser um cadeirante ali. Algo básico, né? Algo básico. Olha, 13 horas e 57 minutos. A gente está fechando aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Fernando Catão. Para a gente fechar, presidente, o que você está projetando para o final do ano aí, fechar o ano de roteiro e agenda lá no TCE? Olha, o principal deles é não acumularmos processos no estoque de processos, ou seja, julgar mais do que ter no estoque. A segunda coisa é concluir o trabalho de virtualização dos relatórios de todos os jurisdicionados. Então, esses 2 pontos são de uma importância fundamental, porque nós tivemos que dar um passo atrás durante esse ano, mas agora vamos dar 5 à frente no próximo ano. E essa é uma estratégia importante que nós estamos usando o que há de mais moderno com tecnologia, o que há mais moderno de metodologia, e espero que consigamos chegar nessa meta. Tá, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Fernando Catão, queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito grande de você fazer uma interface com os seus jurisdicionados e estamos sempre à disposição. Bom demais. Olha, você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.